E aí galera, pra quem acompanha o canal há um tempo sabe que eu já analisei vários projetores aí da Wambo e eu sempre fiquei curioso de testar o novo Wambo X5, principalmente esse aqui que é a versão Pro. E facilmente esse aqui é um dos projetores mais completos da Wambo e por ser modelo Pro ele já vem com o Google TV certificado, que hoje na minha opinião é o melhor sistema para projetores, tanto pela compatibilidade com aplicativos quanto pela fluidez dentro do sistema. Ele tem a resolução nativa Full HD aí, que seria o 1080p, mas também conta com suporte a 4K 60 Hz com HDR, tanto aí pela entrada HDMI e também direto pelo Google TV. E não para por aí não, tá? Porque ele oferece o 1080p 120 Hz, que é muito bom, bem interessante para quem tá pensando em utilizar ele para jogar. E esse modelo já tem o estoque nacional com garantia, então facilita bastante, porque você não precisa realizar importação do produto. E eu vou deixar os links aí para vocês, tanto na descrição e na aba Produtos. E segundo o fabricante, ele tem 1100 ampere-lumens, mas calma que daqui a pouco eu vou fazer os testes aqui, que eu sempre faço em todos os projetores. Peso e dimensões eu vou deixar na tela para vocês. E falando da parte estrutural e estética, isso aqui é comum na Wambo, tá, gente? Os projetores da Wambo são muito bonitos. Olha esse projetor, galera. Olha só os detalhes em dourado aqui na parte de baixo. Tudo aqui espelhado, parece que é uma parte de vidro aqui, imitando um black piano e tudo escrito em dourado. Até medo de colocar o dedo aqui, porque fica marca de dedo, tá? Se você colocar aqui no projetor. E tem a câmera aqui na parte da frente, que é o ASA 3.0 da Wambo. Então faz correção de obstáculo, também enquadramento de tela, tem foco automático e keystone automático. Todas as lentes do projetor são de vidro, então mostra que tem uma qualidade muito boa o projetor. Vamos lá para a parte de entradas dele, mostrar aqui para vocês. Então ele tem uma porta HDMI, como ele tem um sistema homologado, uma porta HDMI está de bom tamanho, tem o botão de liga e desliga, duas portas USB, tanto para colocar dispositivos e também serve para alimentar outros dispositivos. A porta P2, se eu não me engano, esse aqui é o botão de reset. Aqui a saída de som, ele tem duas caixas de som de 6 watts. Aqui a saída de ar, ele tem um heat pipe bem grande aqui, são dois coolers internos aqui nesse projetor. E aqui para colocar o cabo de alimentação. E sim, esse projetor aqui, galera, é bivolt. Olhando a parte de baixo dele aqui, ó, tentar mostrar para vocês enquadrar aqui. Ele tem a furação central, então você pode utilizar um tripé aqui. Tem essa pecinha para realizar a angulação do projetor. E se você remover as 4 borrachinhas, você também consegue colocar o suporte de 4 pontos. E vamos lá que eu vou mostrar os testes que eu fiz com o Wambo X5 Pro. Realizei a instalação dele. Ele tá mais ou menos aí, gente, 2,60 m da tela. Essa aqui é a tela de 100 polegadas. Ele tá quase aí umas 95 polegadas. Então 2,75 m, 2,80 m, você já tem as 100 polegadas. Então ele tem um bom throw ratio. Aqui por enquanto eu estou no Google TV. Eu vou até mostrar aqui que ainda está com as luzes acesas. Eu vou apagar as luzes aqui rapidinho. E eu coloquei um pendrive aqui, ó, para abrir aquela imagem de foco que eu sempre faço aqui no canal. Você pode acessar de duas formas. Se você tem um aplicativo de gerenciamento de arquivos, você consegue acessar o pendrive. E se você clicar no botão source aqui do projetor, você pode ir aqui, ó, diretamente no USB. Para você colocar imagens ou filmes, você pode executar tanto aqui por esse sistema ou lá no sistema do Google TV. Vamos aqui diretamente nesse sistema. Vamos aproximar aqui para a gente ver como é que está o foco dele. O foco dele está muito bom, tá, gente? Para LED frontal LCD, principalmente aqui, ó. Tá 90 polegadas. Lógico, ele vai perder um pouco, ó. Dá uma olhada nesse se inscreva. E também não se esqueça de se inscrever no canal, mas olha só. Olha aqui, me inscreva e olha bem aqui. Então ele perde bem pouquinho aqui nas laterais. Deixa eu ver se aqui ele consegue focar melhor. Vamos aqui nessa parte superior. Então ele tá focando muito bem. Isso aí não tem muito o que dizer. A imagem do projetor é muito boa. E uma outra coisa muito legal, apertando de novo o botão aqui Source, você vai aqui no HDMI, eu já coloquei o Xbox, tá ligado? Até pegar o controle aqui rapidinho. Então já está ali em 4K 60 Hz, ele tem essa opção. E se você quiser usar o 1080p 120 Hz, também tem essa opção. Então fica bem interessante para quem está pensando em jogar, porque você ativa aí, ó, até o 120 Hz ou você utiliza o 4K. E como ele tem aquele sistema de ASA 3.0 de desvio de obstáculo, eu vou mover ele aqui para ver se ele consegue enquadrar a tela. Desvio de obstáculo, enquadramento de tela. Só mover ele aqui um pouco. Pera aí, rapidinho. Eu tô com o controle na mão, não tô conseguindo empurrar. Ele tem um bom grip aqui por conta das borrachas. Aqui ele vai começar a focar. O ideal é ele desviar dessa parte aqui da tela para ver se ele vai fazer aqui o enquadramento. Primeiramente ele está fazendo o foco, depois eu vou voltar ele. Aí, ó, fez perfeito
aqui no canto. Olha só. Teste de som e ruído. 44, 45 decibéis, bem próximo aí da parte onde fica o cooler do projetor. Dá play aqui na música para vocês entenderem a qualidade. Ah, antes de mostrar a música, tem uma configuração aqui, eu apertei o botão errado, bem aqui, ó, nesse botão de projeção. Você vai aqui em modo de áudio. Eu achei que ficou muito bom aqui, ó, no modo música. Deixa eu até dar play aqui na música aqui para vocês. Vocês darem uma conferida no áudio dele. O som dele é muito bom, tá? Você pode deixar aí, tava no máximo, ó, não chega a distorcer, escuta bem. Os graves para um ambiente desse aqui, você não vai precisar de caixa de som externa. Lógico, se você quer aproveitar essa tela gigante com um sistema de som mais potente, também vai ser muito bem-vindo. E agora com o ambiente totalmente controlado, comentar com vocês da qualidade de imagem também. Eu vou falar algumas outras configurações por aqui. E o legal é que eu estou utilizando aqui o Google TV, ele está mais ou menos umas 65 polegadas e eu estou utilizando a parede branca. Olha só, então aqui no YouTube do Google TV dele tem o HDR 1080p. E se você quiser alterar para o 4K, você consegue. E ele consegue rodar fluido aqui. Olha só como ele consegue alterar muito fácil. Você consegue navegar pelo sistema. Porque tem alguns projetores que têm a opção de 4K, mas fica meio lento a transição. Você não consegue navegar tão bem. Questão ao foco, galera. É muito bom o foco dele, como disse para vocês. Ghosting ele tem, mas é muito pouquinho, sendo bem criterioso. Mas agora voltando, falando da qualidade, antes de falar da qualidade de imagem, vamos abrir algumas configurações aqui, porque aqui dentro do menu dele tem algumas opções. Eu vou até mostrar para vocês que eu estou no modo brilhante, tá? Tem um modo padrão aqui e tem um modo brilhante. Eu até preferi o modo brilhante, ele perde um pouquinho de detalhes em algumas certas situações. Não sei se vocês estão conseguindo reparar no vídeo, ó, a diferença dos dois modos, mas eu vou deixar aqui no modo brilhante, que vai ser no teste de ANSI Lumis, eu fiz com esse modo aqui, com ele no máximo. E tem outras opções, então tudo que você alterar por aqui vai alterar também tanto no sistema Android como se você utilizar alguma coisa via HDMI. Eu não acho que precisa utilizar alguma coisa via HDMI, só se você tiver um videogame aí, porque tem um put lag bom esse projetor. Essa imagem fica um pouco estourada aí, mas é mais por conta da câmera, pessoalmente está perfeita. Questão a detalhe, né, qualidade de imagem, o painel LED LCD desse projetor aqui está muito bom, bem incrível. Eu não noto muita falta de uniformidade, né? Ele tem uma uniformidade boa, se a gente for comparar com outros projetores LED frontal LCD. O contraste, as cores, está muito bom aí, você consegue ver todos os detalhes aí. Eu vou, claro, deixar outras imagens para vocês conferirem como é que está a qualidade de imagem do X5 Pro da Wambo. E essa aqui é a tela inicial do projetor. Então a gente está falando do Google TV certificado. Então faz uma diferença muito boa, principalmente para abrir os aplicativos. Tem a opção aqui internamente de 4K, né? Como eu mostrei para vocês lá no YouTube também. Daqui a pouco eu vou abrir o Netflix, vou mostrar para vocês que tem isso. Eu abri o Ada64 só para vocês verem a configuração. Então tem 2 GB de memória RAM e o processador vai com clock de 2 GHz. Então por isso que dá um pouco mais de fluidez no sistema, por isso que você consegue rodar alguns conteúdos em 4K. Eu vou até abrir aqui algumas configurações do Google TV. Daqui a pouco eu abro mais configurações do próprio projetor para fazer as correções de imagem. Então aqui em tela e som, você vai em configurações avançadas e aqui ó, já tem o 4K. Então você consegue fazer, alterar, né, colocar 1080p, mas deixa aqui em 4K 60 Hz que ele roda bem fluido. E tem a opção aqui também de HDR e você ativa também essa parte do HDR. Aqui tem mais outras configurações, questão de espelhamento, você faz pelo Chromecast built-in. Se você é nessa parte aqui, ó, transmitir, você faz aqui pelo Chromecast, só tem o aplicativo Home e você consegue espelhar diretamente com o celular. O Wi-Fi ele vai conectar no 5.0, como no 2.4 GHz. Tem o Bluetooth você faz a conexão por aqui, ó, controles e dispositivos aqui, ó, já está conectado. O controle também você pode fazer nessa parte aqui, ó, inicial, ó. Você vai aqui, ó, conecta o Wi-Fi
ou o Bluetooth. E apertando o botão aqui do projetor, então você libera algumas configurações aqui laterais. Então, correção de imagem. Eu já fiz algumas, né, com o Keystone de 4 pontos, eu fiz aqui para enquadrar para vocês, para ficar bem alinhadinho. Então você consegue fazer bastante função, ó, diminuir e aumentar o zoom. Tudo isso aqui, gente, é feito digitalmente. Então, se você fazer muita correção, você vai sentir que a qualidade de imagem vai diminuir um pouco. O ideal é você afastar o projetor ou tentar deixar ele o mais alinhado possível. Mas tem essas correções, dá para utilizar todas. Temperatura de cor, então tem o Standard, Cold, Warm, você pode customizar também essa parte das cores. E no modo de imagem, tem aqui o modo brilhante, como eu mostrei para vocês, padrão, macio, e também tem o modo personalizado. Aquela parte do áudio, deixa aí no modo Music, você vai sentir que o projetor vai ter um ganho de grave. Aqui na parte de entrada, se você vai utilizar alguma coisa via HDMI, ativa o modo jogo, que vai diminuir aí bastante em questão ao input lag. Idioma já deixei em português, aqui tem outras informações sobre o sistema dele e aqui tem as configurações avançadas. Se você quer ativar tudo, como eu fiz a correção aqui para gravar, você ativa tudo aqui, porque ele faz muito bem. Às vezes eu sinto que eu preciso fazer um foco fino assim em certas situações, mas aqui tem todas as configurações. Então, no mais, é isso, as configurações aqui do projetor. Tem muita coisa aqui no Google TV também, que a gente pode falar de configurações, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Entrando no HDMI, eu deixei o Fire TV Stick por enquanto, porque, olha só, no HDMI vocês vão ver que vai ativar ali o 4K, não sei se vocês estão reparando, eu vou ter que ir nas configurações, vamos em tela e som, diagnósticos de áudio e vídeo. Então, pelo HDMI, vai ativar aí o 4K 60 Hz e tem a opção de HDR. Então, isso aqui fica bem interessante no projetor. Estava esquecido de mostrar o Netflix, né? Porque um sistema homologado se liga aqui nas configurações, né? Quando você ativa o 4K e o HDR, também você tem que ter o plano de 4K HDR aí do Netflix. Então, ativa ali ó, na parte de cima. Então, fica bem interessante você navegar no Netflix. Como é sistema homologado, você não tem nada, né, de adaptação. Funciona muito bem pelos comandos do controle. E para quem está pensando em jogar com a tela gigantesca 120 Hz 1080p, eu fiz também o teste do atraso pela porta HDMI. Então, ativando o modo PC e o modo jogo, ele ficou com input lag de 35 milissegundos. Então é um bom resultado para você que está pensando em jogar. Talvez jogos competitivos você vai sentir um pouco esse input lag, mas jogos casuais aí vai dar para jogar de boas. E utilizando a câmera térmica para ver a temperatura máxima do projetor, fora também a dissipação dele. E eu vou colocar duas informações muito importantes. Tanto o teste que eu fiz de ANSI Lumens no modo dele alto brilho e o consumo de energia. Ele ficou ligado em torno de 3 horas seguidas, bateu a máxima de 50 graus. Como eu disse para vocês, ele tem 2 coolers internos, então fica um cooler direto no LCD e fora o outro para resfriar o heat pipe do projetor, que é bem robusto. Então é um projetor aí que tem uma boa construção. E não se esqueçam de inscrever, curtir e comentar se tiver a opção de dar hype, isso ajuda demais. O link desse produto vai estar na descrição e na aba produtos, como eu falei para vocês. E fazendo um panorama geral do X5 Pro, com certeza é o projetor mais completo e mais potente que eu já testei aqui da Wambo. Ele entrega uma boa qualidade de imagem, tem um suporte a 4K, um bom input lag, tem a opção de 1080p 120 Hz, além do design dele também ser muito bonito. Achei lindo esse projetor. O som dele também é potente. Tem o Google TV certificado, que deixa bem mais prático fazer a instalação. O sistema dele também é fluido. E algumas coisas que eu preciso comentar com vocês em relação ao foco automático dele, né? O ASA 3.0. Dependendo da situação, nem sempre, tá? Vocês vão precisar utilizar aqui essa correção aqui eletrônica. Nada que vai mudar a sua experiência, tá, gente? Isso aqui é bobeira, mas eu tenho que comentar com vocês. E outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar é em relação à ótica selada. Eu não encontrei nenhuma informação ali no site oficial. Normalmente eles falam, né, se tem ótica selada. Então provavelmente não deve ter esse tipo de vedação aqui no X5. No mais, o projetor é incrível, continua mantendo aquela característica de entregar um produto com um bom acabamento e experiência premium. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, abraço, tamo junto.